Provavelmente você já deve ter ouvido falar da Toscana, especialmente se o assunto for a Itália. Mas por que será que essa região é tão interessante e famosa? A região tem uma rica bagagem cultural e histórica, além das paisagens de tirar o fôlego. Por isso, o Saber Cultural preparou uma lista com 10 fatos interessantes e que talvez você não sabia sobre a Toscana. Número 1. A Toscana é o berço do italiano moderno. De forma resumida, o italiano descende do latim vulgar, que era o latim falado pelos soldados e pelas pessoas comuns. Com o tempo, cada região da Itália foi desenvolvendo seu próprio dialeto. Em um determinado ponto, podia ser bem difícil pessoas de regiões diferentes se entenderem. De uma cidade para outra, o dialeto pode mudar completamente. Então, com a unificação da Itália no século XIX, viu-se a necessidade de ter um idioma também unificado. E o dialeto escolhido, digamos assim, foi o da região da Toscana, que se tornou o italiano moderno. Interessante citar que a Divina Comédia de Dante Alighieri foi escrito em italiano vulgar, baseado no dialeto toscano, ou seja, muito semelhante ao italiano atual, o que foi uma quebra de padrão, já que os escritos eram praticamente todos em latim. Hoje existem trechos da Divina Comédia espalhados por Florença. São 34 placas de mármore da Divina Comédia, espalhadas ao longo das fachadas de diversos edifícios históricos. Das 34 citações, 9 são do inferno, 5 do purgatório e 20 do paraíso. Número 2. Berço e morada de grandes gênios e figuras históricas. Como se não bastasse, a Toscana é berço de muitos gênios e figuras históricas. Os artistas renascentistas, como os escritores, escultores e pintores, provavelmente são os mais conhecidos, como Dante Alighieri, citado anteriormente, Nicolau Maquiavel, Giovanni Boccaccio, Michelangelo, Botticelli e Leonardo da Vinci. Além, claro, da modelo do quadro mais famoso do mundo, Lisa Gherardini, que nasceu e viveu em Florença, como conta em detalhes a autora Diane Reeves, no livro Mona Lisa, a mulher por trás do quadro. Mas a Toscana ainda vai além do mundo artístico, como Amerigo Vespucci, o explorador que deu nome ao novo continente americano, que era de Florença, o matemático Fibonacci, de Pisa, e Galileu Galilei, também de Pisa. A região também é berço de estilistas famosos, como Guccio Gucci, além de tantas outras personalidades. Número 3. O banco mais antigo. O banco mais antigo do mundo ainda em funcionamento fica em Siena. O Banco Monte dei Paschi de Siena foi criado em 1472 pelos magistrados da República de Siena, sob a forma de Monte de Pietà, que era uma espécie de fundo de caridade. O nome original do banco era Monte Pio e foi alterado para Monte dei Paschi só em 1624, porque a renda das terras, ou paschi em italiano, eram usadas como garantia dos empréstimos agrários. O primeiro banco nos moldes que conhecemos também foi italiano. Foi o Banco San Giorgio, fundado em 1406, na cidade de Gênova, que fica em outra região, a Ligúria. Ele foi fechado quando Napoleão chegou à região. Mas durante a Renascença, a cidade dos bancos era Florença. No início do século XV, Florença tinha cerca de 80 bancos, fazendo empréstimos a vários nobres, como reis, imperadores e papas, com uma renda que superava a da Inglaterra. Os bancos eram tão importantes em Florença que os Médici, uma família de banqueiros, conseguiram governar Florença sem mesmo ter um cargo ou títulos para isso. E só no século XVI a família ganhou o título de Duques de Florença. Um dos principais nomes da família, Cosimo de Médici, chegou a ser o homem mais rico da Europa. Número 4. Primeiro lugar a ter ruas pavimentadas. Florença foi a primeira cidade europeia a ter suas ruas pavimentadas. Em 1339, graças a doações especialmente dos banqueiros e comerciantes locais, o chão de terra batida foi substituído por ruas de pedras. Não é que não existiam estradas pavimentadas até então. Mesmo durante o Império Romano, algumas estradas que ligavam uma cidade a outra eram pavimentadas para facilitar o transporte de produtos
alimentos e mesmo os soldados dos exércitos, mas nunca uma cidade inteira, como ocorreu em Florença em 1339. Número 5. Local da primeira ópera. A obra considerada a primeira ópera é chamada de Dafne, que conta a lenda grega de Dafne e o deus Apolo. Ela foi escrita por Jacopo Peri e Jacopo Corsi, com um libreto de Ottavio Rinuccini, e estreou em 1598 em Florença, no Palazzo Corsi, atual Palazzo Tornabuoni. Entretanto, a maior parte da obra foi perdida. Número 6. Pisa não tem só um monumento inclinado. O campanário localizado na Catedral da cidade de Pisa, também conhecido como Torre Inclinada de Pisa, ou somente Torre de Pisa, não é nenhuma novidade. Mas um fato interessante é que existem outras estruturas inclinadas na cidade da Toscana, como a Igreja San Michele degli Scalzi, construída no ano 1025. Isso mesmo, aqui não é só a torre da igreja que é torta, mas a igreja toda. A igreja foi parcialmente destruída depois dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, mas foi reconstruída e continua firme e torta. Número 7. Em Florença nasceu a moda italiana. Geralmente, quando se pensa em moda italiana, a primeira coisa que vem à cabeça é Milão, que de fato é um grande centro nesse segmento. Mas o que muitos não sabem é que Florença é um importante ponto da rota da moda italiana. Foi inclusive em Florença que ocorreu o primeiro desfile de moda na Itália, em 1951, que iniciou o sucesso do Made in Italy. A cidade conta com designers famosos, como Gucci, Enrico Coveri, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Patrizia Pepe, Ermanno Cervino, entre outros, que desenvolvem produtos para o mundo todo. É possível, inclusive, fazer um roteiro da moda em Florença, com guias turísticos, passando em pontos como o Museu Gucci e o Museu Ferragamo. Número 8. O vinho super toscano. Que os vinhos italianos são muito famosos e apreciados também não é nenhuma novidade, especialmente os da Toscana. Mas a Toscana vai além dos clássicos vinhos do Chianti. A região produziu ainda os super toscanos, os foras da lei do mundo dos vinhos. Isso porque eles não obedeciam às normas de produção da principal denominação de origem toscana, à época que foram criados, final da década de 60 e começo da década de 70. Esse padrão de produção dizia que os vinhos deveriam ser produzidos majoritariamente com Sangiovese e completados com Canaiolo e Malvasia. Já nos super toscanos, é acrescentado ou substituído outros tipos de uvas, como a francesa Cabernet Sauvignon. Até hoje existe uma disputa entre duas famílias para ver quem produziu o primeiro super toscano. De um lado, a família Incisa della Rocchetta, com seu Sassicaia de 1968, e do outro lado, a família Antinori, com seu Tignanello de 1970. Quando foram criados, os super toscanos não tinham essa denominação. Isso veio depois, com os ingleses e os americanos. O nome acabou se popularizando. Número 9. Pinóquio é da Toscana. A história do menino mentiroso ganhou fama mundial depois do filme em desenho animado produzido pela Disney, em 1940. Mas o texto original vem da Toscana. As Aventuras de Pinóquio, História de uma Marionete, foi escrito pelo florentino Carlo Collodi, em 1881. A história, que foi publicada inicialmente em série em um jornal italiano, acabou virando livro em 1883. Desde seu lançamento até hoje, Pinóquio já teve inúmeras interpretações. No cinema, na televisão, no teatro, histórias em quadrinhos, entre outros formatos. Não é à toa que o Pinóquio está por toda parte na Toscana, especialmente em Florença, nas lojas e banquinhas de souvenir. Número 10. A lenda da espada na pedra. Quando você ouve sobre uma espada na pedra, provavelmente o que vem à sua mente é a lenda do rei Arthur, retirando a espada até então presa na pedra e provando sua linhagem real. Mas a verdade é que existe uma espada medieval cravada na pedra.
mas na Toscana. A espada cravada na pedra está em uma igreja, na zona rural de Chiusdino, pequeno município da província de Siena, e que muitos apontam como a fonte de inspiração para a lenda britânica. A Capela de Monte Siepi foi construída em 1183, em memória de São Galgano, que, segundo a lenda, era um cavaleiro que, ao se converter ao cristianismo, jurou nunca mais levantar a espada, e a cravou na pedra, formando uma cruz. E uma informação bônus: a Toscana possui um arquipélago. Além das belas paisagens dos morros e colinas que compõem a maior parte da Toscana, a região ainda conta com um arquipélago. O arquipélago toscano é composto por 7 ilhas, que fazem parte do Parque Nacional do Arquipélago da Toscana. A ilha de Elba é a maior ilha do arquipélago e provavelmente a mais conhecida. Você já deve ter ouvido falar sobre a ilha de Elba, nem que seja em uma das aulas de história. A ilha foi o lugar onde Napoleão passou o exílio, em 1814, depois da fracassada invasão à Rússia e antes de retornar para o seu governo de 100 dias. Além de toda a história da ilha, o mar cristalino que rodeia a Elba e as outras ilhas do arquipélago certamente são um convite aos turistas que visitam as ilhas. Muito obrigada por assistir, não esqueça de curtir e se inscrever no canal e compartilhe se você gostou do conteúdo.